Olha, gente, eu sei que tá todo mundo cansado de falar de política, ninguém tá aguentando mais, ninguém tá aguentando olhar pra cara da Dilma, olhar pra cara do Temer. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui só para deixar uma última constatação, a minha última contribuição para esse debate, que tá ridículo já. É, a Dilma, né, foi pichada, eu acho que todo mundo viu isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, apesar do último governo da Dilma, os últimos meses ter virado uma bagunça, né? Assim, o fim ter sido bem melancólico, na verdade. Eu queria chamar a atenção para o último ato dela enquanto presidente, que foi a assinatura do decreto que expande a política de cota para pós-graduação, né? Por que eu queria chamar atenção para isso? Porque eu acho que foi um gesto muito simbólico, assim. Eu acho que foi, apesar de ter sido um governo bem desastroso do começo ao fim, a partir de 2014 só foi basicamente besteira atrás de besteira. Eu acho que esse último gesto, e assim, é claro que ele surgiu por causa da pressão dos movimentos sociais que a gente sabe que a maioria são cooptados de alguma forma, apesar de isso não impedir de serem, dessas organizações serem sérias, mas o que eu queria chamar a atenção é que é impressionante como é que é possível cagar num governo inteiro e no último ato você fazer uma coisa que seja pelo menos uma redenção meio simbólica. Eu acho que de todas as políticas que o PT fez ao longo desses quase 3 mandatos e meio, eu acho que tem muita coisa importante. Bolsa Família tirou muita gente da pobreza extrema, né? E a gente sabe que quando a gente está lidando com pobreza extrema, a gente está lidando com o limite do ser humano, né? Então nisso a contribuição foi inacreditável. Mas eu acho que em termos de longevidade, assim, de melhoria das instituições, eu acho que a grande política dos anos PT foi essa tríade da inclusão pelas cotas, que foi a primeira pela graduação, depois no Serviço Público Federal e agora na pós-graduação. Eu conheço muita gente que entrou pelas cotas nas universidades, aqui na UFMG, né, em Belo Horizonte, onde eu moro, e a maioria deles hoje em dia ou já formaram ou estão bem avançados em seus cursos. Assim. E o que eu posso dizer? São pessoas brilhantes e que hoje em dia seria inimaginável pensar que eles poderiam estar fora, né, dessa realidade de campus, né, estar fora dessa experiência desse colchão de direitos, né, que é a faculdade, que é a Universidade Federal. Enfim, eu acho que e é engraçado que tem um pensador que também é, enfim, ligado ao PT, mas isso não importa muito, que é o Luiz Felipe de Alencastro. Ele é historiador e ele tem uma opinião engraçada, interessante sobre a cota, né? Até na própria lei, nos próprios decretos que implementam as cotas, a gente normalmente tende a usar o argumento da reparação histórica, né, para justificar a questão das cotas. Falando assim, por exemplo, os negros, os índios foram civilizações que foram aniquiladas na época da colonização brasileira e por isso a gente tem que cumprir o nosso papel de restituição histórica, né, inserindo eles de novo na sociedade capitalista. O argumento do Luiz Felipe de Alencastro é interessante porque ele fala, ok, isso faz sentido se você está falando de índios, né, que em algum ponto eles foram minoria mesmo da população. Mas se você está falando, por exemplo, de negros, né, isso não faz sentido, porque os negros e os pardos, eles são a maioria da sociedade. Inclusive no censo de 2010, quem se categorizou como negro ou pardo foram mais ou menos um pouco mais de 50%, hoje chega a 51% da população. Ou seja, tratar de cotas não é tratar de uma questão de restituição histórica, na verdade é de entregar serviços públicos para uma maioria legítima, né? Então, enfim, em última instância é uma política pública para melhorar a democracia, né? Melhorar a democracia dentro das instituições. E, enfim, eu acho que assim, a gente viu que no último mês, basicamente, o Palácio Planalto virou um grande DA, e assim, tinha bandeira lá, aposto que tinha um violão de nylon lá, que nem todo DA tem, mas eu acho que perto de todas as melancolias, os amadorismos, né, eu acho que essa foi uma atitude bem redentora, assim. Eu acho que também porque ela, ao mesmo tempo, ela reconcilia o PT com seu grande legado, que é o legado da expansão da cidadania e da inclusão,
E por outro lado, eu acho que dá uma dica, assim, na alvorada, assim, no 45 do segundo tempo, de qual que é a dica, por onde o PT tem que começar para se reconciliar com a sua base social. Então, enfim, agora mas é isso aí basicamente o que eu queria dizer. Não sei se fez sentido o que eu falei, porque eu falei de uma forma meio fluxo de consciência, estilo James Joyce. Mas isso aí, se fizer sentido, ótimo. Se não fizer sentido, tenho pena dessa mente perturbada. Então é isso aí, gente. Agora vai ter luta, só que agora a luta é diferente. A luta agora é pra melhorar, ficar de olho no Temer, né? Tipo, ontem, por exemplo, o cara já extinguiu uma pancada de ministérios, extinguiu a CGU, gente. CGU agora que vai se chamar Ministério da Transparência. Qual é? Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Vamos ver o que ele vai tirar dessa cartola. O que a gente tem que fazer é isso, véio, é ver o que ele vai fazer e começar a cagar em cima das merdas. Mas é isso aí, gente. Obrigado, hein?